meu nome é Júlia Gonçalves e hoje eu trouxe uma lista com os maiores casos de efeito Mandela nos filmes. Primeiramente, o que é o efeito Mandela? Tudo começou com a pesquisadora Fiona Broome, que ela acreditava com 100% de certeza que o Nelson Mandela tinha morrido ainda na década de 80, enquanto ele estava preso, quando, na verdade, o Nelson Mandela ele chegou a ser solto e até se tornou presidente da África do Sul depois disso, e foi morrer apenas em 2013. Mas a Fiona ela tinha completa certeza que ele tinha morrido nos anos 80. E ela começou a conversar com outras pessoas sobre isso, e conversando com outras pessoas, ela acabou vendo que muitas pessoas acreditavam nisso também. Então era uma memória falsa coletiva, e ela achou isso muito interessante e ela começou a desenvolver estudos sobre isso. E quando esse assunto foi parar na internet, começaram a surgir diversos outros casos de efeito Mandela, com muitas outras pessoas tendo outras memórias falsas, mas também incluindo ali o caso do próprio Nelson Mandela, com pessoas falando até que viram o funeral na TV, sendo que ele não tinha nem morrido. Como é que você tem a memória do funeral sendo que ele nem morreu? Mas era uma coisa muito doida, e isso não apenas com esse caso, com muitos outros casos, começaram a ter aquelas memórias falsas. Então o efeito Mandela é basicamente isso, uma coisa que você tem completa certeza, mas que na verdade não é daquele jeito, ou às vezes nem aconteceu, uma memória falsa coletiva. E eu vou começar com o que eu acho que é o efeito Mandela mais conhecido do cinema, porque é uma frase muito famosa de um desenho muito famoso, que é o desenho Branca de Neve e os Sete Anões. E a frase é aquela famosa frase que a Rainha Má diz, né? Quando ela vai conversar com o espelho mágico dela, ela fala: espelho, espelho meu, né? Essa frase ficou mundialmente famosa, em todas as línguas praticamente é essa frase, que ficou muito famoso. Mas, apesar dessa frase estar nos contos originais dos irmãos Grimm, no conto da Branca de Neve, ela nunca é dita no desenho. Na verdade, quando a Rainha Má vai conversar com o espelho mágico, ela fala: fala, mágico espelho meu. É essa frase que ela utiliza no desenho. E nunca, em nenhum momento do filme, ela fala espelho, espelho meu. Isso foi uma coisa completamente inventada e compartilhada por todo mundo. Mas eu acreditava muito que ela falava espelho, espelho meu. Eu tinha isso pra mim. E acredito que você também acreditava nisso. Mas não, ela fala: fala, mágico espelho meu. Fala, mágico espelho meu. Quem é mais bela do que eu? Agora, outra frase muito famosa do cinema vem da franquia Star Wars, e eu acho assim que o spoiler mais conhecido da história. Todo mundo conhece essa frase e, consequentemente, um spoiler também, que é a frase Luke, eu sou seu pai, que o Darth Vader fala quando ele tá ali conversando com o Luke. Na verdade é uma briga, mas vamos dizer que é uma conversa aqui, né? Mas é essa frase que o Darth Vader fala pro Luke Skywalker. Mas na verdade não é essa frase que ele fala. Em nenhum momento ele fala o nome Luke, porque na verdade ali na cena o Luke tá falando pro Darth Vader, tá confrontando ele sobre ter matado o pai dele. Então o Darth Vader responde pra ele, fala: não, eu sou seu pai. Então, o nome Luke nunca é dito nessa frase. Ele está conversando com o Luke, mas ele não fala o nome dele. Ele fala: não, eu sou seu pai. É a palavra não que está na frase. Mas essa frase já está conhecida como Luke, eu sou seu pai, e tem diversas referências à frase dessa forma e diversas imagens na internet com a frase nessa forma. Então é assim uma das coisas mais conhecidas como da maneira errada, vamos dizer assim, porque todo mundo fala a frase Luke, eu sou seu pai, sendo que ela não é assim. Na verdade é não, eu sou seu pai. He told me you killed him. No.
I am your father. Agora, falando sobre o filme Seven, tem uma cena que é muito famosa no final do filme, que é a cena da caixa, que é saber o que tem na caixa, né? Tem todo aquele mistério, toda aquela cena tensa do que tem na caixa, e eventualmente a gente descobre o que tem na caixa, mas nunca é mostrado. A câmera nunca mostra o que tem na caixa, mas diversas pessoas, eu inclusa, acreditavam que mostrava, que tinha uma cena que mostrava o que tinha dentro da caixa. E eu falei que eu estou incluída nesse grupo porque eu acreditava demais, gente. Quando eu vi o povo comentando que, efeito Mandela, né, não mostra o que tem na caixa, eu falei, tipo, cara, eu lembro da cena, sabe? Tipo, tá aqui, ó, tá aqui na minha cabeça. Eu lembro de ter visto a cena mostrando o que tinha dentro da caixa. Mas na verdade não, essa cena não existe. Isso, nossa, explodiu a minha cabeça, porque eu fiquei muito confusa. Mas essa cena realmente não existe, nunca é mostrado o que tem dentro da caixa. A gente sabe o que tem, mas isso é pelo que dá a entender no diálogo, mas a câmera nunca mostra o que tem dentro da caixa. What's in the box? What's in the fucking box? Muito parecido com o caso da caixa de Seven, nós temos também o filme O Bebê de Rosemary, que muitas pessoas acreditam ter visto o bebê, sendo que ele também nunca é mostrado. E assim, eu não me incluo nessa, porque eu não me lembro de ter visto, mas quando eu fui assistir pela primeira vez, eu me lembro de ter visto alguns comentários das pessoas falando sobre a aparência do bebê, né? Então, quando eu tava assistindo, eu me lembro de ficar esperando, sabe? De ficar na expectativa de ver o bebê. E ele nunca aparece. Aí eu terminei, fiquei... Galera, o que rolou? Eu fiquei, cadê? Sabe? Eu fiquei esperando e nunca aparece. Mas realmente, muitas pessoas até hoje acreditam ter visto o bebê, mas ele nunca é mostrado durante o filme. É mostrado a reação da Rosemary quando ela vê o bebê, mas nunca é mostrado dentro do carrinho. E muitas pessoas acreditam ter visto dentro do carrinho. Isso é muito doido pra mim. What have you done to it? What have you done to its eyes? He has his father's eyes. Outro efeito Mandela relacionado à franquia Star Wars, mas dessa vez a um personagem e não a uma frase dita, é o personagem C-3PO. Vocês devem se lembrar daquele robozinho todo dourado, engraçadinho. Ele tem várias frases icônicas durante a franquia. Um querido. Mas o ponto é... ele não é todo dourado, como muitas pessoas acreditam, na verdade muitas pessoas mesmo, até pessoas assim que vão desenhar ele, pessoas que vão fazer cosplay, artes oficiais, até artes oficiais de Star Wars da época pintaram ele inteiramente dourado, mas na verdade não, ele não é inteiro dourado, ele tem uma perna prata e muitas pessoas nunca repararam nisso até hoje. Um dos motivos para isso passar meio despercebido pode ser que na maioria do tempo ele estava andando, no primeiro filme no caso, ele andava na areia, no deserto. Então essa perna prata, ela reflete tanto a areia quanto o próprio corpo dourado dele. Então muitas pessoas acabaram não percebendo que essa perna era prata, na verdade. Mas até mesmo o ator que interpretou o C-3PO, ele falou que ele fica muito surpreso quando as pessoas falam que nunca repararam que a perna era prata, sendo que desde sempre ela era prata. One thing I want to remind you of, back in the day in episode 4, 3PO didn't have 2 gold legs. He had 1 silver shin. Agora falando sobre os filmes da Disney em geral, mais especificamente da abertura, ainda mais aquela abertura antiga, vocês devem se lembrar que tinha aquele castelo, né? E fazia um arco em cima desse castelo. Agora a pergunta é, quem fazia esse arco? Era Sininho? Não era Sininho.
Se você acreditava que era sininho, lamento te informar que o arco era feito sozinho, era só um ponto de luz que cruzava em cima do castelo. Mas muitas pessoas acreditam que a Sininho fazia esse arco em cima do castelo, mas na verdade não. A Sininho, ela até aparece em algumas versões da abertura, principalmente nas versões de DVD e VHS, mas ela nunca faz esse arco. Ela sempre faz alguns elementos ali da tela, ela faz, né, toda aquela questão da magia, mas o arco do castelo, ela nunca se envolve com ele. O arco é simplesmente um pontinho de luz que passa por cima do castelo. Agora, um item bônus aqui, porque ele não é exatamente um efeito Mandela num filme, mas sim na TV, mas eu não poderia deixar essa lista sem um dos mais famosos efeitos Mandela, que é relacionado ao 11 de setembro e ao Dragon Ball. O que aconteceu no 11 de setembro? Todo mundo sabe que aconteceu aquele terrível ataque terrorista às Torres Gêmeas, né? E como de costume nessas ocasiões, a TV Globo fez um plantão para noticiar o que estava acontecendo, né? Mas o ponto aqui é, o que esse plantão interrompeu? Foi a TV Globinho? Foi o Dragon Ball? Não exatamente. A TV Globinho naquela época, ela era apenas um quadro dentro de um programa chamado Bambu Luar, que era apresentado pela Angélica. Então a TV Globinho não realmente existia ainda naquela época. E mesmo assim, Dragon Ball não estava passando naquele momento. Dragon Ball iria entrar no ar só mais tarde e acabou que nem foi ao ar por conta de toda a cobertura ao ataque. Mas ainda assim, até hoje, muitas pessoas afirmam com 100% de certeza que elas viram o plantão interrompendo o Dragon Ball. E não apenas o Dragon Ball, um momento específico e muito importante de Dragon Ball, quando o Goku estava prestes a atingir o 3º nível do Super Saiyajin. Mas aí é que tá, além do Dragon Ball não estar passando naquele momento do plantão, e isso já foi comprovado pela própria Rede Globo, mesmo que estivesse passando Dragon Ball, não seria esse episódio. Esse episódio não estava programado para passar naquele dia. Então isso é muito doido pra mim, porque é uma memória falsa, assim, que as pessoas acreditam até hoje, mesmo com a Rede Globo falando que não foi isso que aconteceu, e as pessoas continuam a afirmar que elas viram o plantão cortando o Goku se transformando no Super Saiyajin. E isso é muito doido pra mim, como a mente funciona, sabe? Tipo, as pessoas têm completa certeza. Isso é muito doido pra mim. Essa é a transformação do Super Saiyajin fase 3. E por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários se tem alguma dessas falsas memórias aqui que eu citei no vídeo que vocês acreditavam até hoje, ou se tem alguma outra falsa memória também que você passou anos e só depois descobriu que não era daquele jeito, não era verdade, que você estava pensando numa coisa completamente diferente, porque eu acho esse assunto muito interessante. Eu acho muito doido como a mente pode criar coisas assim completamente falsas e de maneira coletiva ainda, porque várias pessoas acreditam na mesma mentira, né, na mesma memória falsa. Isso é muito doido pra mim. Eu poderia ficar horas falando desse assunto, mas me contem aqui nos comentários se isso já aconteceu com vocês. E eu vejo vocês semana que vem. Beijos e tchau!